Quando a gente fala em amor, a gente entra num tema complicado, porque nós vivemos numa época em que os conceitos foram conspurcados, foram desfeitos, foram desmanchados. E um dos conceitos mais atingido por essa conspurcação é o conceito de amor. Então parece que amar é fácil, porque Jesus fala tanto em amor, que é fácil eu amar Ele, como também amar o próximo, e como também ser amado por Ele. Inclusive existem pregadores que facilitam tanto a questão do amor, que acham que é tão fácil Deus nos amar, que eles acabam tirando também o sentido do amor, porque diz um ditado, corre um ditado aqui entre nós, que diz assim: o que não tem preço não vale nada. Se Deus não coloca um preço para o seu amor, o amor dele também não vale nada. Então, existem critérios para se amar de acordo com Deus. Quando a gente foge desses critérios, o nosso amor vira pecado. É o que diz aquele padre que escreve o livro sobre a pureza, a batalha da pureza. Ele diz assim: um namorado que voltasse para sua namorada e dissesse eu te amo, sem os critérios do amor, aqui, ele, para ser sincero, ele dizia assim, ele deveria dizer eu te odeio, porque eu quero a tua perdição, quero o teu pecado. Ele pecaria menos, porque pelo menos ele não mentiria. Ele deveria falar eu te odeio, porque pelo menos ele não está fingindo que ama falsamente. E o amor, quando ele foge dos critérios de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna pecado, se torna ódio. Para a gente entender bem o que é o amor, nós temos que ter diante dos olhos duas cenas bíblicas. Aqui a gente entende inteiramente o amor. A primeira cena, no alto do Monte Sinai. Lembra que Moisés viu um fogo em cima da montanha, do Monte Sinai? Então Moisés sobe e, chegando no alto do monte, ele vê o quê? Uma sarça, ou seja, um arbusto, uma sarça se queimando, a sarça ardente de Moisés. Então ele ouve: Moisés, tire as sandálias, porque a terra onde pisas é santa. Moisés tira as sandálias, se aproxima, se ajoelha, se prosterna. E ele vê um fenômeno lindíssimo: o fogo que não consome o arbusto. O fogo que não consome. Todo fogo consome. Ali o fogo não consome o arbusto. E de dentro do arbusto sai a palavra: eu sou aquele que sou. Então Deus se revela. Quem Ele é? Deus se revela. Ele, a pessoa dele, num fogo que não consome. Mas veja que coisa curiosa, isso só acontece com o Espírito. Para nós que temos carne, o fogo consome. Nós, se acendermos uma tocha aqui, o fogo vai queimar meu braço, como está queimando essa vela, a vela está se consumindo. Mas no alto do Sinai, o fogo não se consumiu. Por quê? Porque Deus estava se revelando. Então fogo simboliza Deus que se revela. Agora nós vamos ver outra passagem bíblica, outro fogo, em outro lugar, no Calvário. No Calvário. Deus se fez homem e morre no Calvário por nós. E ali está o Filho de Deus se consumindo de amor por nós. Ali ele se consome. E ali a gente pode dizer que tem um fogo que consome Deus, o Filho de Deus. É o amor. E esse podíamos chamar o Calvário como o monte em que Deus se consumiu no fogo do amor. E o outro monte, o Monte Sinai, a chama, o arbusto que não se consome. Aquele não se consome, aquele se consome. Dois montes, dois fogos. Um fogo que consome o Filho de Deus, o amor. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Deus queria manifestar o seu amor, é o que diz aqui na segunda leitura. Quando Deus quis manifestar o seu amor, Ele enviou o seu Filho único, que deu a vida por nós. Então, quando Deus se revela,
ele se chama amor. Deus é amor. Quando Deus quer manifestar o amor dele por nós, ele se chama sacrifício. Então Deus se faz homem para se sacrificar por nós. O amor, quando ele se manifesta, ele se chama sacrifício. A prova de que o amor é o sacrifício. E amor sem sacrifício, vai dizer São Pedro Julião Aimar, chama-se egoísmo. Egoísmo. Então, um filho que diz, mãe, eu te amo muito. Ah, tá, então vai lavar prato. Ah, não, daí, não quero não. Então você pode falar, então você não me ama. Não, mas eu gosto da senhora e abraça a mãe. Sabe por que ele abraça? Pela mesma razão que aqueles gatos passam perto da gente assim, está querendo alguma coisa. Sabe quando um gato passa assim, na perna, assim, e esse gato aqui quer comida. Não é? O amor que não se sacrifica chama-se amor egoísta. Quantas vezes, eu como padre, quantas vezes eu recebi casais que já estavam casados, e aí vem um dos cônjuges e me diz assim, padre, eu estou pensando em me separar. Ah, é? Por quê? Porque acabou o amor. Ah, acabou o amor. Ele disse, por que a senhora diz, o senhor diz que acabou o amor? Ah, a gente não sente mais nada, sabe? Sabe aquela alegria? A gente ia passear feliz, a gente tomou um sorvete, ia na pizzaria comer pizza, a gente andava de lancha, ia para o sítio. Agora a gente não tem mais essa felicidade de estar juntos. Acabou o amor. Não, aí o padre tem que falar a verdade. Não acabou o amor, acabou o egoísmo. Agora é hora de manifestar o amor, porque diz um santo que o sacrifício é o amor em ação. O amor só começa o dia que a gente é capaz de sacrificar-se. Aí é que começa o amor. O resto é egoísmo e pode ser até sem vergonhice. E a gente tem que olhar de frente os nossos pecados, fazer um bom exame de consciência e ver, será que eu estou amando a Deus? Será que eu estou amando ao próximo? A prova é de que se eu estou me consumindo. O símbolo do amor é o fogo. Se eu tenho esse fogo na minha alma, eu me consumo. Não é? Como diz Elias, eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Se eu amo alguém, eu tenho que me consumir. Eu tenho que me sacrificar por ele. Não existe aqui na terra outro amor a não ser esse. O resto, ou é egoísmo, ou é sem vergonhice. E nós temos que olhar de frente e saber fazer o nosso exame de consciência. Porque nosso Senhor vai dizer aqui no sermão dele, olha aqui que ele diz, no sermão último que ele faz, quando ele está na Santa Ceia, ele já vai para o sacrifício supremo, ele já está com o coração dele, está pegando fogo, ele vai acender essa chama de amor no Monte Calvário, um Deus que se consome de amor por nós, se sacrifica, se morre de amor por nós. Ele vai dizer o seguinte, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então, é impossível a gente cumprir os mandamentos sem se sacrificar, sem nos sacrificarmos. A prática dos mandamentos é a prova de que eu amo a Deus. Existem alguns pregadores que, na hora de fazer o sermão, eles falam tanto de amor, mas não colocam as condições do amor. E aí o que eles fazem? Eles tornam fazem demonstrar que é fácil a entrada do céu e que a porta é larga. Mas Jesus disse o contrário, a porta é estreita. Então, quantos são os que amam verdadeiramente a Deus? São aqueles, diz nosso Senhor, que guardam os meus mandamentos. Hoje em dia, sobretudo, nesse mundo aí, esse mundo depravado, guardar os mandamentos é um verdadeiro martírio. É um martírio. Um martírio. Vamos imaginar apenas uma mocinha que é pura, que é católica e que aparece no pátio da faculdade com roupas puras, com um jeito puro, com palavras decentes. Ela é alvo de gargalhada daquelas que vestem, falam e comportam-se de acordo com esse mundo. Ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer o riso daquelas que seriam as amigas dela. Não é? Quantas vezes nós temos que atender pessoas que trabalham em diversos círculos
e dizem, padre, nossa, como é difícil, a gente vai conversar num círculo, só sai bobagem, só sai porcaria. A gente vai dizer, olha, se você quer ser um católico de verdade, sai desses círculos. Ele vai dizer, mas eu vou ser alvo de riso, eu vou ser considerado esquisito. E aí dá vontade de dizer, olha, se você não é capaz de se sacrificar por Deus, então você não ama a Deus. Você não ama a Deus, você não é amigo de Deus. Aí você tem que ser honesto e fazer como esse jovem falou. Eu te odeio, disse para a namorada. Diria para a namorada, se ele fosse sincero. Agora você tem que ser sincero e dizer para Deus que odeia a Deus também. E se você não é capaz de passar por um sacrifício por amor a Ele, que tipo de católico é você, que não se sacrifica? Você é aquele que quer só receber e não quer dar? Tá bom, teu amor chama-se sem vergonhice, chama-se egoísmo. Aí aqueles casais que dizem, acabou o amor. Não acabou o amor, não. Agora é que vai começar o amor. Mas você está pulando fora, porque na verdade você não quer amar. O amor começa quando aquele gostinho, vamos dizer assim, aquele prazer de estarem juntos, some, desaparece. Aí começa propriamente o amor. E uma história, um caso muito bonito que aconteceu no Vietnã. Olha que lindo, se nós fôssemos assim com Deus e com o próximo. Os dois foram presos. Foi na época em que a Igreja Católica sofreu, no fim do século XIX, uma grande perseguição no Vietnã. Por conta da religião deles lá, eles começaram a perseguir os católicos. Os católicos perderam seus direitos, e aí numa família, a mãe e as filhas viraram escravas domésticas na casa de um sujeito que era budista. E o pai e o filho tinha, nessa época, 14 anos, o pai chamava-se Can e o filho chamava-se Vong. O filho tinha 14 anos. Eles foram tornaram-se escravos agrícolas no Vietnã. E para que eles não tivessem a consolação de trabalharem juntos, o pai ficou numa fazenda, o filho na outra, distância 10 quilômetros um do outro, para não estarem juntos. O pai caiu nas mãos de um carrasco, que dava para ele tinha que contar ali até os grãos de trigo que ele plantava. Tinha que passar ali o númerozinho certinho. Estava sendo muito maltratado e comia muito pouco e estava em condições péssimas. Não sabia se ia sobreviver. O filho, que era o Vong, estava 10 quilômetros depois, acabou caindo nas mãos de um sujeito que era budista, mas ainda tratava ele bem, ficava com pena dele. Dava uma raçãozinha diária para ele sobreviver. E todo dia, esse dono da fazenda contava para o Vong, o menino, a situação do pai, cada dia pior. Então o menino pediu uma autorização para o patrão dele. Ele disse, senhor, eu ganho todo dia uma ração de comida. O senhor me autoriza ir lá levar metade da minha ração para o meu pai, que eu estou com medo do meu pai não aguentar e perder a força e vir a morrer. Aí o homem disse, tá bom, pode ir. O menino foi, andou 10 quilômetros, deu a metade da comida para o pai, voltou os 10 quilômetros e ficou com a metade da comida dele. E todo dia de manhã, o menino percorria 10 quilômetros e dava metade da comida para o pai. E voltava mais 10. O menino percorreu esses 20 quilômetros todos os dias. Fazia sol, podia estar chovendo, frio, gelado, o que fosse. O menino levou metade da ração dele todos os dias durante 5 anos. Quando ele tinha 19 anos, caiu o regime que era contrário à fé e a família foi libertada, foi solta. E esse menino passou como um herói nacional, porque durante 5 anos ele manifestou o amor dele. A manifestação do amor chama-se sacrifício. Sacrifício. Eu pergunto, às vezes a gente encontra gente que mora perto da igreja, não vou falar 10 quilômetros, mas tem preguiça de ir à igreja para comungar, para assistir a Santa Missa, para estar com Deus, Nosso Senhor. E esse menino, que maravilha, o que ele fez? Pode-se dizer que ele amava o pai? Esse pode dizer que eu amo meu pai, que ele se sacrificou pelo pai. Então nós somos convidados a fazer isso com Deus. Deus deu tudo para a gente. Ele está de portas abertas.
a porta do céu, embora seja estreita, está aberta, não está fechada. Então, e ele está à nossa espera. A única coisa que ele não vai fazer é nos pegar aqui por trás e julgar lá dentro do céu. Isso não. Por quê? Porque ele vai dizer aqui: sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos amo. Quem quer ser amigo de Deus tem que fazer o que ele quer. E ainda São Pedro disse aqui na primeira leitura, olha que interessante. São Pedro parece contradizer o que nós estamos dizendo. São Pedro disse assim: agora eu sei que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ah, é? É. Se ele é alto, se é baixo, se é da raça, essa raça, aquela raça, se é rico, se é pobre, se é velho, se é novo, mas uma distinção ele faz. Qual é? Está escrito aqui. Que Deus não faz distinções, pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica justiça. Temor, aquele que quando o demônio oferece um pecado, ele fala não. Sacrifício. Pratica justiça, quando ele vai atrás de um ato bom, quando ele se sacrifica para realmente mostrar a Deus que ele o ama. Então vamos pedir nessa Santa Missa essa graça, a graça de nós não levarmos para a eternidade, na nossa bagagem, esse amor falsificado, que no fundo é pecado falsificado. Que no fundo é pecado. Porque se nós, diante de Deus, tivermos que abrir essa mala e dizer, olha aqui meu amor, Deus vai dizer, olha, isso você devia estar totalmente errada, porque isso aqui não é amor. Equivocada. Isso aqui é pecado. Então que nós possamos chegar diante de Deus com esse amor purificado. Diz um santo patrício, diz assim: qual é a diferença entre o amor de Deus e o próximo? O amor verdadeiro aqui. Qual é a diferença? Aí ele diz uma coisa bonita. Ele diz, o amor de Deus é o mesmo que o amor ao próximo. É o mesmo. Só que tem uma diferença. A gente ama a Deus porque Ele é Deus. E a gente ama o próximo quando o amor é puro, por amor a Deus. Então, o amor de Deus é direto por causa dele mesmo. O amor ao próximo é por causa de Deus. Então, quando o casamento periclitar, ficar difícil, quando as coisas, aquele gostinho, né, de tomar sorvete, de passear, acabar, quando as senhoras e os senhores se sentirem nesse drama, agora eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada. Lembrem-se de que a partir do momento em que o sentimento foi embora, aí é que vai começar o amor purificado, ou seja, o amor em ação, o sacrifício. E aí, depois de um bom tempo só na aridez, no sacrifício, volta aquele sentimento de novo, melhorado e purificado. Esse é o segredo das pessoas que viveram muitos anos juntos. Não é porque não houve sacrifício, não é porque houve dores. Ah, eles nasceram com a estrela na testa, não tiveram nenhum problema. Não existe. Ninguém tem estrela na testa. Tinha uma santa que tinha, que era Santa Beatriz. Depois estuda a vida dela, mas tinha uma razão de ser a estrela dela. É outra coisa, mas estrela só ela teve, Santa Beatriz, fundadora das concepcionistas. Mas nós não temos. A nossa estrela não está na testa. A nossa estrela está aqui no coração. É a força de vontade, é o desejo de amar a Deus e manifestar a Ele o nosso sacrifício. Vamos pedir nessa Santa Missa a graça de sermos verdadeiramente amorosos, no sentido verdadeiro da palavra, e possamos mostrar para Deus que nós o amamos nos momentos duros, difíceis, em que a gente oferece o sacrifício, como diz São Pedro, de temer a Deus, ou seja, de dizer não ao pecado e de praticar as obras de justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.